teus braços. Pentecostais, ainda tem pentecostal. Ainda tem, tem ou não tem? Tem ou não tem? Se tem, cadê o sinal? Cadê o sinal? É pouca glória para muita gente. Para a quantidade de gente aqui é pouca glória. Abre a boca, adore mais, adore mais. Eu vou te dar mais 30 segundos para você dar glória. Então pra que chorar, se Ele é o seu consolo? Além do Rio Azul. Eu quero acreditar que em Patos de Minas ainda tem pentecostais. Ainda tem pentecostal. Escrevendo tua história antes de você nascer. Olha aí, pegou. Leva a sala do trono. Cadê os vencedores de Jesus? Das garras da morte o Senhor me arrancou. Estamos vivendo dias, irmãos, de aparência. Aquilo que muda a nossa trajetória, aquilo que entra no intestino da nossa alma. Não se desespera. Não abre mão de você. Ele está aqui, dentro do meu e do... Se ele falou. Se ele disse, está dito. Se ele disse, vai acontecer, vai acontecer. Palavra pra você. Uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Sou grato a Deus pela oportunidade. Agradeço ao evangelista Marcos Vinícius, ao pastor Renato Trovão. E agradeço também ao nosso pastor Paulo Júnior, lá de Montes Claros, Assembleia de Deus, que nos proporcionou estarmos aqui. Para aproveitar que os irmãos já estão de pé, eu quero ler com os irmãos o livro de Jó. Vamos fazer menção do livro de Jó. Capítulo 1. Eu vou ler apenas um versículo e depois estarei discorrendo aqui a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo de número 22. Capítulo 1 do livro de Jó, versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Podem assentar. O Espírito Santo, ele inicia a contar a história de Jó da seguinte maneira: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Eu acredito que todos os que estão aqui conhecem muito bem a história desse patriarca. Eu creio que todos aqui sabem a história dele do capítulo 1 até o 42. Mas Deus me leva a narrar este fato, esta história, porque na situação, no momento, no tempo em que nós estamos vivendo, é um tempo de muito sofrimento, e um tempo de muitas dúvidas, e que o sofrimento tem colocado em nossa cabeça. Será que Deus existe? Para mim está passando o que eu estou passando? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Eu não cometi adultério, eu não roubei, mas eu estou passando por uma situação. Será que Ele ouve a minha oração? A situação nossa é esta hoje. Situação de calamidade. O Brasil está em calamidade ainda. Mas a Bíblia tem resposta para nós. A Bíblia é o livro que nos dá base para prosseguirmos acreditando que Deus existe e que Ele sempre tem uma palavra para cada um de nós. Deus é real, não é imaginação. Deus, Ele é o Criador. E em mais ruim que esteja a tua situação, Deus tem um controle na sua mão. Deus tem a rédea, Deus tem o controle. Está doendo? Deus sabe que está doendo, mas Deus tem um propósito e Deus tem um projeto. Então Deus, no Espírito Santo, Ele fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí a Bíblia fala a coisa maravilhosa de um homem que era homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Aí tem uma coisa muito interessante, quando você lê essas 4 qualidades. O camarada, ele é o maior de todo o Oriente. Ele não é um dos maiores, ele é o maior. Oriente. Você já pensou, já viu alguma cena, alguma figura, algum vídeo dos Emirados Árabes? A riqueza que contém ali? Se existisse Jó hoje, ele seria o maior. Ele não seria um dos príncipes, mas seria o maior em riqueza. Agora o homem rico, para ter integridade, para que integridade? Um homem rico, para quem ele teria integridade? Ele pode comprar tudo. Para que ter retidão? Ele é rico. O que ele quer, ele compra. Mas Jó tinha essas qualidades. E aí a Bíblia fala assim: nasceram 7 filhos e 3 filhas, 10. E aí a Bíblia também fala o que ele possuía: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso os seus serviçais. Era na casa dos milhares de empregados. E aí a Bíblia fecha: este homem era o maior de todos os do Oriente. Amém? A vida boa. Jó tinha vida boa. Ele tinha honra. Os juízes se calavam na sua presença. As crianças na rua reverenciavam ele. Aonde ele ia de cabeça erguida. A viúva gostava dele porque ele atendia a causa da viúva. Ele acolhia o órfão. O desesperado chegava até ele e nunca saía de mãos vazias. Então esse homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro, ter integridade, sabe o que é? É não ter nenhum acusador. Pessoa íntegra, ninguém pode apontar o dedo para ele porque ele não tem mancha. Você está vendo e eu estou vendo a riqueza lá em Brasília. Aquele pessoal rico. Tem algum lá com integridade? É muito difícil. São homens ricos, mas não têm integridade, não têm retidão, não têm temor de Deus e nem eles se desviam do mal. A riqueza, ela compra o ser humano quando ele põe o coração na riqueza. Agora, por que Jó tinha essas 4 qualidades? A resposta é muito clara. Porque ele cria na existência de Deus e Deus era o superior. Ele cria que Deus era soberano. Deus existe, eu tenho temor de Deus. Agora, como ele não tinha nenhum acusador, pesa na balança aí um camarada muito rico e ninguém acusa ele de nada. Jó era desse jeito. E Deus fala que não existe homem igual a ele. Deus fala. Aí um belo dia, ele não tem acusador. Satanás, ele vai ser o nosso eterno acusador. Como Satanás não pode criar nada, ele inventa. Como Jó não tinha mácula nenhuma, ele inventa. E ele foi diante de Deus. Os anjos estavam para prestar adoração a Deus. Chegou Satanás. E Deus lhe faz a pergunta: de onde vem Satanás? Ele fala: de rodear e passear a terra. E Deus já replica: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o Satanás, ali não era um demônio, era o próprio Satanás. Ele fala o seguinte: mas é claro que ele é tudo isso daí. É claro que ele teme a Deus. Tu cobre ele de bênçãos. Tu abençoa os animais dele, abençoa os servos dele, abençoa os seus filhos, abençoa a sua casa. É claro que ele teme o Senhor. Agora tira todos os bens que ele tem, senão vai lançar a blasfêmia na sua cara, no seu rosto. Como Deus, ele conhece o coração do teu servo. O interessante é que Deus fala: o meu servo Jó, o meu servo.
Então Deus conhece o coração do homem. E conhecia o coração de Jó. E o Satanás pediu permissão para tocar na vida de Jó. Por quê? Satanás pensava que esse temor de Deus estava baseado no que ele tinha. O mundo é desse jeito. Ele vê você e ele quer você pelo que você tem. Se você não tem nada, ninguém te quer. Se você tem, eu te quero. Eu vou me aproximar de você. Porque alguma coisa eu vou ganhar de você. Porque você tem. Tu tem posição, eu me encosto. Para tirar uma beirinha e também ter posição. Se não tem nada, eu corro. É assim que funciona. É assim que funciona. Então o diabo, Satanás, pensou o seguinte. A causa dele ter 4 qualidades é porque ele tem bens materiais. E a permissão divina foi essa. É uma situação sem ter uma culpa, uma causa. Ele no primeiro dia, Satanás, ele fez Jó perder tudo que ele tinha. O interessante é que as 4 condições que Jó passou em um único dia, de cada situação, apenas uma pessoa sobrevivia para contar aquela desgraça para Jó. Os animais morreram ou foram roubados. Ficou um só, vai contar para Jó. Esse estava ainda falando, chega o segundo, chega o terceiro, e aí chega o quarto. Seus filhos estavam banqueteando na casa do primogênito, deu um vento nos 4 cantos da casa, e a casa caiu e matou todo mundo, e só eu sobrevivi para te contar. Veja o que acontece quando você tem a confiança em Deus e o temor de Deus. E o que você tem não é a causa para você ter temor do Senhor, mas você tem temor de Deus porque Deus ele existe. Você serve a Deus porque Deus existe. Não é porque Ele te abençoa, mas porque Ele existe e Ele te chamou para ser o servo. Isso basta. Deus existe. Amém. Glória a Deus. Eu tenho temor de Deus. O que aconteceu? Então Jó levantou, estava sentado. 4 notícias. Quando alguém recebe uma notícia, a mulher, por exemplo, está com tumor no seio, ela entra em desespero. É causa normal do ser humano, entra em desespero. Eu entraria em desespero. Ah, pastor, tem um tumor na sua cabeça. Eu entraria em desespero porque eu já estou observando que a morte está batendo na minha porta. E ninguém quer morrer. Então o desespero toma conta de nós. Mas Jó, ele se levanta. Rasgou o seu manto. Rapou a cabeça. Lançou-se em terra e adorou. Adorar a Deus em meio às bonanças é uma coisa, adorar a Deus em meio à calamidade é totalmente diferente. Quando os dias maus te visitam e você adora a Deus, é totalmente diferente. Você arranca força onde não tem força. Você extrai azeite da rocha. Você não tem força, mas Deus pode tudo na sua vida. Deus pode te fortalecer. E ele adora a Deus. Ele adora o Criador. E acontece o seguinte: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí está o tema da mensagem. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que acontece conosco? Quando nós falhamos, por que Deus não me livrou? Quando o carro bate e tudo se acaba, aonde estava Deus? Nós atribuímos as nossas faltas a Ele. Enquanto isso, Jó não atribui falta alguma a Deus. Ele não põe a culpa em Deus pelo que aconteceu com ele. Para começar, ele não entendia. Então para ele só restava adorar.
Para ele só restava adorar a Deus, porque tem uma coisa: em meio à calamidade da vida, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Se você é empresário e você faliu, Deus tem um plano para você. Deus não conhece a palavra faliu. Ele tem um plano em meio à falência. Quando tudo acaba, quando você chegar no seu limite, Deus começará a trabalhar, porque o teu limite é o começo do limite de Deus, e o impossível é Deus quem vai fazer na sua vida. É Ele que fará o impossível na sua vida. É Deus. Tudo está perdido. Deus, ele vai entrar com providência. Tudo acabou, Deus entrará com providência. Eu não queria falar, mas eu preciso falar em breve tempo. A minha mulher viu a morte em 95. Não tinha recurso para cuidar da minha mulher. Uma jovem de 25 anos. Perdeu um filho com 8 meses de gestação. A enfermidade entrou na vida da minha esposa e matou o seu filho. Era uma criança que morreu no 8º mês de gestação. E eu não tinha recurso para tirar a criança. Tinha que sair normal. E a criança morreu no hospital. E era doente, emagrecendo. E a única coisa que eu tinha era prestação de adoração a Deus. A única coisa que eu tinha era fazer com que Deus, ele pudesse habitar na minha vida através da adoração. E eu cantava de noite com a minha família, meu sogro, a minha sogra e a família que são os meus pais. E a criança saiu, a minha esposa ficou internada. Sepultei a criança. Ninguém falava para nós o que ela tinha, mas o meu limite já era aquele ali. Não tinha recurso algum, mas eu confiava no poder da palavra de Deus, porque Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Deus trará à existência aquilo que não existe. Ele é criador, ele sim é criador. Ele tem poder de criar coisas novas. E eu orando, glorificando, e adorando, e buscando, e cantando, porque a minha família, a minha esposa está na mão de Deus. Não tenho mais o que fazer. E o interessante é que eu ia lá todo dia. E a minha mulher emagrecia todo dia. Eu ia dar banho na minha esposa, eu ia passear com ela ali no corredor, ela com soro às 24 horas e ela emagrecendo. E as pessoas olhavam com pavor para minha esposa, devido à enfermidade que ela teve. Mas eu creio, nós fomos chamados para crer. Nós fomos chamados para acreditar que Deus é poderoso para fazer o teu deserto florescer. Deus é poderoso para reverter o quadro da tua vida. Deus, ele fará o impossível ser possível para você. Deus existe e ele é bom, ele é maravilhoso. Resumindo, numa bela noite, a minha mulher não falava, ela não comia, não dormia e estava vegetando. Pesava 45 quilos, corpo cheio de ínguas. Uma bela noite, teve ela uma visão. Hoje, quando eu conto esse testemunho, estamos vivendo uma época que nem crente crê em visão espiritual. Tem crente que não acredita em visão espiritual e revelação espiritual e nem no poder de Deus, só crê na razão. Só crê no poder da razão e do conhecimento. Mas Deus é real e ele move o céu e terra para nos salvar, para nos livrar e para nos abençoar. E naquela noite, ela viu que entrou 3 varões e começaram a orar. Ela pediu para que o varão do meio fosse orar por ela. E ela virou e ele começou a orar.
em línguas estranhas. E eles desapareceram, foram embora. 3 varões de branco foram embora. Entraram pela porta e saíram pela porta. A minha mulher teve sono, virou e dormiu. De manhã ela acordou, sentou e começou a comer. A enfermeira chegou lá para coletar sangue, porque no dia anterior a enfermeira falou para outra: olha, vamos deixar, porque de hoje ela não passa. Aí eu digo para você, a última palavra quem dá é Jesus. A última palavra quem dá é o Senhor. O martelo quem bate é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá a última palavra. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E ela viu minha mulher comendo e conversando. Ela correu chamar sua chefe. Foi lá, a minha esposa contou o que aconteceu. E elas disseram: é um milagre, porque a tua enfermidade aqui não tem cura. Então Jesus naquela noite curou a minha esposa. A minha mulher não podia gerar filhos, gerou mais 2. A minha mulher perdeu a voz. Hoje ela canta, adora, louva o nome do Senhor. Não tem sequela. O que Deus faz está feito. O teu limite é o limite de Deus. Deus vai entrar com providência. E na causa de Jó, ele não atribuiu nenhum mal a Deus. Ele não falou: meu Deus, é o Senhor que fez. Não. Ele apenas prestou adoração. E o Satanás não ficou quieto. Analisa comigo, irmão. O cara é milionário. O cara tem os maiores animais. O cara tem casas, mansões. Ele perdeu tudo no mesmo dia. E ainda conseguiu manter a sua integridade. O diabo não se aquieta. Numa outra situação, ele fala com Deus novamente. E Deus conhece o teu coração. Permitiu. Toca nele. Perdeu os bens materiais. Era o que o diabo achou que consistia o temor de Deus. Agora o diabo mete a mão agora no seu corpo físico, na sua saúde. Sabendo uma coisa, que dinheiro não compra a saúde. Nada compra. E o que acontece? Em um dia, Satanás feriu Jó, da planta do pé ao alto da cabeça, com tumores malignos. Quando falamos de tumores malignos, já vem o câncer na nossa cabeça. É o câncer. Ih, está com câncer, já era. Já prepara o caixão, funeral, está com câncer, já era. O câncer tomou conta do corpo inteiro dele, já era. Mas Deus, ele ainda continua com controle. Ele tem a rédea na mão. Ele tem um domínio. Parece que Deus perdeu o controle, mas Deus está com o controle. E não dá, ele não abre mão. Deus não abre mão de você. Deus, ele não abre mão de você. Você foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não abre mão de você. Pode ficar tranquilo, vai passar. Fica tranquilo, vai passar. Porque o sofrimento não dura para sempre. Vai passar. Vai passar. Porque Deus está olhando para você. Deus, ele está olhando. Você pode não sentir Deus, mas Deus, ele está com você, porque a sua palavra, ela é fiel. Eis que eu estou convosco todos os dias. Deus, ele está com você. Está doente? Ele está com você. Ele não te abandona. Amém? Tumores malignos. E o decorrer da Bíblia fala que bichos nasceram em Jó. Vermes. A magreza reclamava de Jó: por que você está magro? A magreza. Jó ficou sem dente. E os bichos estavam sobre o seu corpo. Ele foi colocado de lado. Porque o sofrimento era tão grande, que quando os 3 amigos souberam que ele estava enfermo e perdeu tudo, eles ficaram 7 dias olhando para Jó, sem dizer uma palavra, tamanha era o sofrimento de Jó. Olha a gravidade. Tudo isso, irmãos, é porque o Satanás queria que Jó blasfemasse. É porque o Satanás queria que Jó falasse, negasse a existência de Deus. Mas Deus tem um plano. Já estou finalizando. Deus tem um projeto. Deus tem um plano.
Ele não é mágico que tem uma carta na manga, não. Deus tem um plano real. Deus tem um projeto. Ele fala, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem plano, Deus tem projeto. Amém? Eu vou ler o versículo. O que acontece não é o começo. Melhor parte não é o começo, como você começa. Melhor parte é o final. A melhor parte de todo o projeto não é o começo. A melhor parte é o final. No que vai dar todo esse sofrimento? O que vai acontecer no final? Será que Jó vai morrer? Será que Deus esqueceu de Jó? Será que a oração de Jó não será respondida? O negócio é o fim, não é o começo. Você não chegou ao fim. Porque quando você chegar ao final, você vai cantar o hino da vitória. Quando chegar o final para você, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Creia no poder de Deus. Que Deus está com o controle da sua vida. O cara cortou a água da sua casa, Deus está no controle. O cara cortou a força, Deus está no controle. A empresa faliu, perdeu o emprego, Deus está no controle. Perdeu a casa, Deus está no controle. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus, Ele tem o melhor, não é na manga não. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a minha vida, para a sua vida. Deus tem o melhor. O melhor está nas mãos de Deus. Não é o seu fim. Bem sei que tudo podes. Aqui é Jó falando. Está todo quebrado. Está todo falido. É processo contra ele aos milhares. Bem sei que tudo podes. Você pode dizer isso para você mesmo? Na condição que você está. Você pode dizer com convicção, bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. E diz mais, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Jó não sabia o plano de Deus para ele, mas ele fala, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. E quer dizer, a minha situação, eu não vou terminar desta maneira, porque Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na minha história. Deus não te chamou para te humilhar, mas Ele te chamou para te exaltar. E sabemos que o segundo estado foi maior do que o primeiro. Porque os amigos de Jó, para finalizar, quando foram para visitá-lo, cada um levou um presente. E a quantia de riqueza foi o dobro daquilo que Jó possuía. Glória a Deus. Deus é maior. Deus é maior. Deus, Ele é maior. E Ele tem um plano na sua vida. Deus abençoa. Em nome de Jesus. Amém.